Você tem ideia da causa real da morte do Michael Jackson? O que estava acontecendo nos últimos anos, nas últimas semanas, até dias antes de partir? Quem que é o real responsável por isso? Foi crime ou foi fatalidade? Vem comigo para vive completo com tudo sobre a morte e as tretas que cercavam a vida dele. Olha, eu trouxe fatos, teorias da conspiração e o mistério que ronda todo esse fato até os dias de hoje. Vamos lá. Bom, muita gente não esquece dessa data, é 25 de junho de 2009. Nesse dia, o rei do pop foi encontrado inconsciente em uma sala em Hollywood Hills, Los Angeles, e ele foi declarado morto poucas horas depois. A partir daí, o mundo perdeu o som dos maiores artistas da história, mas também começou aí uma série de especulações sobre as circunstâncias por trás da morte do Michael Jackson. E o pior de tudo é que os motivos da morte têm detalhes nebulosos até hoje. Então bora saber agora cada detalhe dos últimos momentos do eterno Michael Jackson e rever também algumas das situações mais sombrias que marcaram a vida dele. Então se você gosta de vídeo assim, já capricha no like, que eu sei que você vai querer mais vídeos como esse aqui. Vamos lá! Uma vida complicada. Bom, eu vou ter que começar, né, lá do começo, porque isso também influenciou na vida e na morte do Michael Jackson. Bom, todo mundo sabe que ele foi uma das maiores estrelas que o mundo já viu. A galera, mesmo com esse sucesso absurdo, e também sofreu bastante desde sempre com questões pessoais, familiares, com a saúde, principalmente com a mídia. A infância do Michael já foi em frente às câmeras, né? Ele era um menino prodígio do grupo Jackson 5, e eles fizeram muito sucesso na época da era, eles eram muito no top, sacou? Era muito sucesso. Esse grupo era formado pelo Michael, que era estrela do grupo, era o menino do grupo, e pelos irmãos dele, eles eram empresariados pelo pai. Vai compreender porque isso tem tudo a ver, presta atenção. O Michael, ele já nasceu sendo treinado para ser uma super estrela, porque esse era o projeto de vida do pai dele, e não necessariamente o seu impacto do próprio Michael, entende? Se olhar de longe, parece um golpe de sorte. Não, para empresário tem vários filhos talentosos e um deles vai se tornar o rei do pop, imagina isso. Pô, foi um tiro certeiro, né? Só que por trás das cortinas, a vida do Michael nunca foi um mar de rosas. Tanto ele como os irmãos eram obrigados a trabalhar e ensaiar num ritmo frenético. Era obrigado mesmo. E não era raro o pai dar castigos físicos nos filhos para eles renderem cada vez mais os pepolas. Ou seja, cara, isso mesmo, era porrada nos filhos. O pai fazia isso, castigava mesmo, batia nos filhos. E além disso, praticamente, o Michael nunca teve uma vida anônima, sabe? Ou seja, longe das câmeras. E tudo isso trouxe consequências sérias, tanto emocionais quanto psicológicas, pelo resto da vida dele. E essa exposição pública constante da vida dele, que numa imagem que por muitas vezes ofuscava digamos, a verdadeira essência dele como pessoa. Desde sempre o Michael Jackson foi um assunto que vendia muito na mídia, sempre, né? Desde o garotinho talentoso que cantava e dançava com ninguém, né? Até um homem excêntrico com uma vida marcada por rumores que sempre prejudicava a imagem dele. Imagina essa vida, cara, desde que ele se entendeu por gente, absolutamente tudo que acontecia na vida dele, virava notícia, tudo. Era ele pôr o pé na rua e tudo parava. O mundo inteiro assistiu ele crescer, ele se desenvolver como um dos maiores artistas do mundo, mas também viu ele ter que lidar com a saúde frágil, os problemas emocionais, né? As dificuldades pessoais, as doenças que ele enfrentava. E por aí vai, ou seja, ele passava por um mar de situações, né? E pra piorar, o Michael sempre foi uma pessoa tímida, sempre foi uma pessoa tímida e discreta. Parece até irônico, né? Mas não é verdade. Por trás da excentricidade que ele acabou desenvolvendo, como por exemplo um parque de diversões com zoológico completo em casa, ele nunca foi expor demais a vida dele. Mas a mídia nunca respeitou isso. O tempo todo ele era observado e julgado, e não era raro a própria mídia divulgar fatos torcidos sem a menor responsabilidade. Sabe como é que é mídia, né? Isso batia forte na carreira, na reputação e principalmente no psicológico do Michael. Um dos momentos mais difíceis de toda a vida dele veio com as acusações de abuso sexual de crianças. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar muito bem disso, né? Essas alegações gravíssimas pararam o mundo e detonaram com ele, acabaram com ele. E o pior é que as investigações nunca encontraram evidências concretas contra ele. Tanto que em 2005 o Michael foi absolvido de todas as acusações num julgamento, ok? Então não tem nem como a gente falar, ele é ou ele não é. Não tem como, ele foi absolvido de tudo num julgamento justo. A defesa conseguiu provar que as acusações de assédio contra menores eram infundadas, né? E muitas testemunhas foram descredibilizadas porque os relatos delas eram cheios de inconsistência, sabe? E outras chegaram até comprovadas que mentiram por interesse financeiro. Mas mesmo com a absolvição, o estrago estava feito, não tem como, né? A imprensa tinha explorado com tudo esse caso, não deu o mesmo destaque ali, foi inocentado. E por isso muita gente nem ficou sabendo da absolvição. E o Michael ficou para sempre com aquela imagem manchada como um criminoso bizarro. A mídia, quando é para realmente expor de forma negativa, faz muita manchete, né? Mas quando é para devolver a imagem de alguém que ela mesma manchou, ela finge que não vê. Ou
envolveram de perto com o Michael, incluindo os funcionários dele, falavam que ele tinha um coração generoso. Tinha uma vontade enorme de ajudar as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Todo mundo que trabalhava com o Michael falava isso. O Rush Neverland foi foco, de muita especulação, mas na verdade é um refúgio mágico para as crianças com problemas. E lá ele podia dar para elas momentos de alegria e de segurança. Por isso que as acusações de assédio infantil foram ainda mais dolorosas para o Michael, que estava querendo ajudar as crianças, imagina isso. Mas uma facada nas costas. Além das batalhas judiciais, a pressão da mídia e o julgamento público contribuíram também para o isolamento do Michael. E é daí que a saúde física e mental dele foi ladeira abaixo. E ele nunca mais se recuperou. O Michael chegou inclusive a comentar em várias entrevistas sobre a dificuldade que ele tinha de confiar nas pessoas, como a vigilância constante da mídia era perturbadora demais para ele. Why is the headline? Because whatever he did, news sensationalism seemed to sell more than wonderful positive news. People rather hear gossip, I think. Sometime than the truth. O fato negava o seguinte, galera, que o Michael Jackson foi vítima de vigilância, rumores e histórias fabricadas durante toda a vida e até depois da morte. E aí, com uma história tão difícil para um artista tão sensível, né? De uma forma ou de outra, isso conecta para os motivos da morte dele. Dias antes, muita gente não faz ideia, mas Michael Jackson morreu cedo. Ele tinha 50 anos, que dá para acreditar. Lá no meio de 2009, o Michael estava se preparando para uma série de shows. A turnê se chama This Is It. Permitiu marcar um retorno triunfal dele nos palcos, depois de vários anos sem fazer shows. Imagina só, cara, isso é para o mundo. Todo mundo queria ver isso, né? Os ensaios dessa turnê estavam todo vapor as semanas e dias antes da morte dele. E ele estava bem, né, digamos assim. Ele estava cantando, estava dançando, estava dirigindo tudo como ele sempre fazia, mas tudo estava num ritmo muito punk, muito puxado para todo mundo, principalmente pro Michael, que tinha saúde frágil. Uma das pessoas mais próximas chegaram a dizer, inclusive, que a pressão da turnê e o cronograma de ensaio estavam afetando a saúde física e mental do Michael. Isso não é uma coisa difícil de imaginar. O fim. Bom, foi durante a rotina de ensaios, no dia 25 de junho de 2009, que o médico pessoal do Michael, Dr. Conrad Monray, ele encontrou o Michael inconsciente na cama. O que saiu no relatório oficial foi que o Dr. Murray tentou reanimar o Michael, mas não adiantou. Daí ele ligou para emergência e isso foi o meio-dia 21 daquele dia, ok? Os paramédicos chegaram até a mansão e encontraram o Michael já sem pulso depois de uma parada cardíaca. Mesmo assim, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan UCLA Medical Center. E lá ele foi declarado morto às 14 horas e 26 minutos. A causa real. A notícia da morte do Michael pegou todo mundo de surpresa, foi de repente. Mas na mesma hora começaram a surgir teorias sobre a causa dessa morte, que foi tão de repente. E é claro que todo mundo estava esperando para saber o que tinha acontecido de verdade. Bom, foi feita uma autópsia no corpo do Michael em agosto de 2009. E os legistas concluíram que a morte foi causada por intoxicação aguda, por propofol. Ou seja, ele morreu porque tinha recebido uma dose alta dessa medicação aí. Esse propofol é um tipo de anestésico muito forte. De acordo com o relatório, Michael Jackson vinha fazendo uso desse propofol como uma ajuda para ele conseguir dormir. As doses de propofol foram dadas pelo médico pessoal dele, o Dr. Murray. Só que conforme foi visto nas investigações, esse médico não seguiu os protocolos certos para o Michael utilizar. Nessa medicação, na verdade o propofol só pode ser usado em hospitais com equipamentos de monitoramento certos. Além disso, descobriu que o Dr. Murray também dá para o Michael uma combinação de outros sedativos, como lorazepam e midazolam. Isso aumentou o risco de complicações que poderiam levar à morte. E levar. A morte foi classificada como homicídio involuntário, que é quando uma pessoa morre por causa da ação de outra pessoa, mas essa pessoa não tinha intenção de matar. Homicídios involuntários podem acontecer, por exemplo, por acidente ou por uma atitude de descuidado. E nesse caso, o Dr. Conrad Murray virou o principal alvo das investigações. A prisão do Dr. Murray. Mais ou menos 2 anos depois da morte do Michael, em 2011, o Dr. Murray foi julgado e condenado por homicídio involuntário. Durante o julgamento ficou claro que o Dr. Murray tinha sido negligente e imprudente, dando os remédios tão fortes para o Michael sem tomar nenhuma precaução e nem fazendo, isso no ambiente adequado, no ambiente controlado. Como falei, tinha que seguir esse protocolo. A sentença dele foi de 4 anos de prisão, mas ele cumpriu 2 anos e foi libertado em 2013 por bom comportamento. Para muitos fãs, essa sentença não foi suficiente, e para piorar, muita gente ainda tem suspeitas com esse caso. Detalhes nebulosos e teorias da conspiração. Bom, vamos lá, muita gente acha que essa história do Dr. Murray não é satisfatória, que ainda tem buracos aí, coisas que não foram explicados, muito bem explicados, né? Um dos pontos mais discutidos é o seguinte: por que o médico experiente com o Dr. Murray, que muito provavelmente sabia dos riscos do propofol, como é que ele resolveu fazer tudo por conta própria na dose errada e fora do hospital? Não seria um tiro no pé? Não seria? Para qualquer médico estava mais que claro que essa junção de fatores ia dar M.
Então por que ele fez? Bom, sobre esse assunto, o Dr. Murray disse que ele sofria muita pressão do próprio Michael. O médico falou que o Michael exigia medicação para conseguir dormir. Além da pressão do patrão dele, ele também via o Michael sofrendo, precisando do remédio. Então ele dava. Para quem não sabe, o Michael Jackson tinha uma saúde muito frágil, né? Durante vários anos ele lutou contra uma série de problemas de saúde, como por exemplo o vitiligo, o lúpus. Ele tinha muitas dores crônicas, insônia e aparentemente uma dependência de medicamentos. Significa que ele era viciado em remédios, nos efeitos que os remédios proporcionavam para ele, como alívio da dor e sonolência, por exemplo. Os documentos médicos que foram revelados depois da morte dele indicavam que ele vinha usando um monte de tipo de remédio para dores e insônia, e tudo isso pode ter contribuído para a morte repentina dele. Toda essa combinação que ele estava fazendo. Mas o Dr. Murray, como médico, ele tinha que zelar pela saúde do paciente dele, pela aplicação dele. Então essas justificativas da remédio a mais, porque o Michael exigia, né? Ou porque só uma dose grande ia parar para as dores que ele sentia, isso não justifica, concorda? Se ele sabe que dar medicação a mais é perigoso, que aquela medicação era para ser dada dentro de um hospital, pô, então ele assumiu sim a responsabilidade de tudo. Mas por que ele faria isso? E é por causa dessa história mal contada que muita gente acha que o Dr. Murray pode ter sido influenciado por outros fatores externos, como se ele tivesse sido um agente contratado por outra pessoa que queria ver o Michael Jackson morrer. E tem mais coisas que contribuem para essa desconfiança. A equipe de segurança dos assessores do Michael Jackson, todos eles sabiam sobre a medicação, todos viam ele debilitado por causa desse remédio. E aí fica a pergunta, por que ninguém interveio? Ninguém fez nada. Suspeito, confesso suspeito. Mas pensa, quem que ganharia com a morte do Michael Jackson? É nessa que entra a família do Michael em jogo. Alguns parentes dele levantaram aquela suspeita de que ele foi assassinado e que a morte dele teria sido uma conspiração maior envolvendo pessoas empresas que tinham interesse em controlar a fortuna dele e o catálogo musical dele. Ou seja, né? Controlar o catálogo significa receber dinheiro por todas as músicas que são tocadas dele. Ficaria com direitos autorais. De acordo com essa teoria, algumas figuras da indústria musical poderiam ter se beneficiado financeiramente com a morte, por causa do controle dos direitos autorais e das músicas inéditas, que acabaram vindo à tona depois, e com essa agitação de muita grana ainda. E essa teoria, galera, se sustenta pelo fato de que o Michael poderia ser mais valioso morto, o que é bizarro, mas de alguma forma isso se confirmou que, de 2009 até hoje, a empresa que administra os bens e o catálogo dele faturou 520 milhões de dólares. Isso dá uma média de quase 36 milhões de dólares por ano desde que ele morreu. Mas é importante dizer que essas alegações nunca foram comprovadas. Eu tenho que falar isso pra você, lógico, né? Teoria. Outra teoria também esbarra na situação financeira do Michael Jackson, mas agora, por outro âmbito, em 2009 ele estava endividado até o pescoço com centenas de milhões de dólares. Assim, em teoria, a turnê desse foi planejada justamente como uma forma de ele de bater a carreira e reverter a situação financeira. E existem dois fatores nessa história que ajudam a gente a enxergar o panorama dessa teoria, tá? Primeiro, que o Michael odiava fazer turnê de pão. Virou até meme ele falando isso no vídeo. Como as turnês eram coisas que o Michael não gostava de fazer, ele estava extremamente frágil na época dos ensaios, o fato de ele estar preparando uma turnê gigante contribui para a ideia que ele estava fazendo isso para sair das dívidas, porque não era por prazer. E além disso, outro detalhe é que a turnê era extremamente cara e os produtores da AEG estavam investindo pesado nessa turnê. Isso significa que tinha pontinhas enormes de dinheiro em jogo. Aí tem mais um detalhe, todo mundo dizia que o Michael estava com a saúde debilitada e mesmo assim assumiu uma agenda louca, né, de ensaios de show. Isso também contribuiu para a ideia de que ele estava fazendo porque precisava e não porque ele queria. Isso também explicaria o desgaste físico e mental do Michael Jackson, porque imagina a pressão dos investidores pra cima dele, entende? Cara, tem que me pagar. Ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse dinheiro, entende? Por isso que ele vai fazer esses shows mesmo não querendo. E ainda, baseado na situação financeira do Michael, algumas das teorias que mais circularam é que o Michael Jackson tenha forjado a própria morte para escapar da pressão da mídia e principalmente dos problemas financeiros. Mas até hoje isso não passa de especulação lógica, né? Ok, agora vamos colocar o pé no chão e analisar os fatos. O Michael sofreu de paranoia e esse quadro só piorava com o uso de certos remédios. Isso explicaria, por exemplo, suspeitas de envenenamento ou perseguição que ele chegou a dizer. E além disso, considerando a pré-venda de ingressos dos direitos de exibição ou adaptação, só os 10 primeiros dos 50 shows programados já renderam cerca de 4 vezes o valor do investimento da EG. Por que, então, a empresa mataria ele antes da estreia? Que não faz sentido. Aliás, em 2013, a produtora EG foi absolvida das acusações de participação na morte do Michael, que não tem mais que a gente suspeita deles. Sobre as tretas com a Sony, o Michael realmente teve umas brigas cabulosas lá com os chefões da gravadora, mas nos 30 anos que ele ficou na gravadora Sony, o Michael Jackson bateu os recordes do Elvis Presley e bateu o recorde dos Beatles também. E viram mais 300 milhões de álbuns. Então, fala sério, qual o sentido da gravadora matar a galinha dos ovos de ouro? Sabe, não faz sentido.
Então, apesar das teorias, nenhuma evidência concreta surgiu para sustentar essas coisas e as investigações oficiais encerraram o caso da morte como resultado de negligência médica. E é isso. As dúvidas permanecem. A morte do Michael Jackson trouxe à tona questões importantes sobre a responsabilidade médica, os efeitos da pressão da indústria do entretenimento e os limites da privacidade das celebridades. Apesar do julgamento do Dr. Murray ter trazido algumas respostas, muitos detalhes da vida e da morte do Michael continuaram sendo um mistério. A autópsia do corpo revelou os detalhes perturbadores que levantaram novas questões sobre a saúde dele e os cuidados médicos que ele estava recebendo. Bom, de acordo com o relatório oficial, o Michael estava muito debilitado fisicamente quando ele morreu. Pra você ter ideia, o Michael tinha 1,75 m de altura e no dia da morte ele estava pesando só 61 quilos. Estava tomado. Só esse detalhe gerou especulações sobre a condição física, a condição geral do Michael uns meses antes da morte. A autópsia também deixou cicatrizes e cirurgias em várias partes do corpo dele, além dos sinais do vitiligo, a doença que ele afirmava ter desde os anos 90, e muita gente duvidava, seja a autópsia confirmou isso. A autópsia confirmou o vitiligo e desmentiu as teorias de que ele tinha clareado a pele intencionalmente. Muita gente falava isso, né? A pele do Michael tinha, na verdade, muitas manchas, e eles usavam maquiagem para uniformizar a aparência dele. Outra coisa preocupante também da autópsia foi a quantidade de medicamentos diferentes no sangue dele. Os médicos concluíram que o Michael tinha uma longa história de uso de substâncias para lidar com dores crônicas e com insônia. E mais um ponto intrigante da autópsia é isso, galera. Foi a constatação de que o coração do Michael Jackson estava saudável para alguém da idade dele. Olha isso. Então, pera, como que um homem sem problemas cardíacos pode morrer de uma parada cardíaca tão repentina? Bom, a combinação do Propofol e dos outros sedativos do Dr. Conrad Murray aplicava foi tão alta que acabou sendo letal. Ponto. Quer dizer, o coração do Michael não aguentou. Não que ele tinha um problema cardíaco, né? Mas pela má conduta do médico dele. Você pode ter o melhor coração do mundo, porque se começar a injetar droga em você, tem jeito, o coração para. E além disso, mesmo que o relatório da autópsia tenha mostrado que ele estava relativamente saudável, as fotos e vídeos dos ensaios da turnê dias antes da morte dele já indicavam que ele parecia frágil, que ele parecia exausto. Você deve estar vendo aí agora, né? Então isso fez as pessoas perguntarem se o exame foi realmente detalhado o suficiente ou se certos fatores como a pressão psicológica e o estresse físico foram subestimados. Outro ponto de discussão é a quantidade de Propofol encontrada no sistema dele. Por algum motivo, a dosagem exata que o Dr. Murray administrou no Michael ainda é uma questão nebulosa e só abre margem para muita gente pensar que a quantidade de Propofol pode ter sido maior ainda do que a que foi relatada oficialmente. E isso poderia ter determinado outros pontos do julgamento do Dr. Murray também, determinado uma compreensão melhor dos últimos momentos do Michael. Outro detalhe que nunca foi bem explicado foi sobre o velório do Michael. Tipo, foi um evento gigantesco, transmitido para o mundo inteiro, gerou um impacto emocional imenso, né? Tem gente que se emocionou ali. Mas, como tudo na vida do Michael, né, até o velório gerou algumas polêmicas e dúvidas. Muitas pessoas perguntaram sobre o real estado do corpo do Michael Jackson, já que a família escolheu que o caixão ficasse fechado o tempo todo. Mas ele não estava só fechado, ele estava lacrado. Galera, ninguém deu uma explicação satisfatória. E por causa disso, muita gente pensa que o caixão estava vazio. A galera da teoria da conspiração jura que o Michael tá vivo e de vez em quando, né, alguém flagra o Michael em algum lugar do mundo. Mas vocês já sabem, né? Isso aí é coisa da cabeça dos fãs. Lógico, né? Foi mesmo com a morte de Elvis Presley. Pra muita gente o Elvis está vivo até hoje, pô. Até o Hitler deve estar vivo, né? O mais provável é que a família não quisesse fazer o enterro, sabe? Um último espetáculo pra mim de comentar sobre a aparência dele. Né? Já ter isso já seria demais. Porque, assim, esse era um dos temas que a imprensa mágica gostava de bater, a aparência do Michael. Para muitas pessoas, a perda do Michael Jackson, um acidente trágico e evitável. Para outras pessoas, foi o resultado de forças maiores e mais sombrias em jogo. Mas claro que é certo que o mundo perdeu muito quando esse artista se foi. O impacto das músicas dele, o legado cultural, estão vivos até hoje na cultura pop. E o mais importante é que a lição de pensar em como ele sofreu uma vida com superexposição e julgamentos por todos os lados. Bom, o tempo está acertando as coisas. E muita gente voltou a ter admiração pelo Michael. Reconhece que muitas acusações sobre ele eram injustas e puro sensacionalismo, maldade da mídia, né? Pena que o resultado disso tenha começado só agora, né? 15 anos depois que ele se foi. Se você gostou desse vídeo, peço que você comente, peço que você dê like. Obrigado de coração. Toca aqui, bora, se inscreve no canal. Se você está conhecendo esse canal, bora, seja bem-vindo. Valeu, até o próximo. Fui!